Olá, seguidores. Então, vamos aqui para o primeiro Barganhas Festilados de março. Sendo que não pretendo soltar ele aqui no domingo, porque o YouTube está bem apagado aqui nos últimos dias, né? Então, meio que não compensa postar esses vídeos aqui da ser Barganhas Selado, que dá bastante trabalho. Então, eu vou segurando mais um pouco, pensando em soltar aqui na terça ou na quarta de manhã. Aqui é o Thiago PS e esse é o canal Fique Esperto. Pois bem, vou começar aqui falando sobre Tegar 11, um fundo que deu bastante o que falar aqui nos últimos dias depois da live com o Baroni. Começando aqui, falando sobre o resultado aqui que o fundo tem apurado, que no caso que estão bem fracos e em queda. Como bem mostrei aqui nesse gráfico, onde comento sobre o repasse dos equity, ou seja, das SPS, dos projetos de desenvolvimento lá do fundo. E aqui eu compilei esses dados aqui, e como vocês podem ver, uma clara tendência aqui de queda, né? Talvez tenha aqui ainda mais queda na questão do repasse dos equities. E a explicação aqui para isso, segundo o gestor, é a desaceleração na velocidade de vendas. Algo que meio que se choca com algumas declarações na live, né? E no relatório também, de que boa parte dos empreendimentos já são maduros e geradores de renda. Então, essa questão de velocidade de venda com os que já sendo é, projetos maduros meio que está se contradizendo aqui. Mas, enfim, portanto, se vier aqui um rendimento aqui por volta de R$ 1 por cota integral, acho que já vai ser lucro aqui para o fundo. E acaba que na cotação atual, deixa eu ver quanto é que está entregando aqui Tegar 11. Aqui o fundo está cotado a 80,80. Colocando aqui, a gente está falando de dividend yield próximo a 1,23%. Então, para quem está pensando em entrar agora, precisa ver isso aqui como sendo um dividend yield de carrego do fundo. A rentabilidade que o investidor ele vai carregar enquanto as operações do fundo melhoram as vendas e o rendimento também aumenta. Se a gente for ver aqui, na média o fundo ele entregou cerca de, em tempos normais, ele consegue pagar aqui cerca de 1,30 por cota. Então, quando o fundo retornasse aqui essas condições, a gente teria o dividend yield muito mais interessante, né? E com o rendimento aumentando, a cotação também dá uma boa subida. Nota aqui que uma rendimento de 1,30, o fundo negociava aqui a 1,25, 1,27. Então tem bastante margem para alta aqui em Tegar 11, né? E contudo, acho que não é possível saber ainda quando que essa recuperação vai acontecer e não descarto também uma pior no resultado, ao que comentei aqui no vídeo sobre o fundo. Então aqui isso aqui é uma aposta na recuperação do fundo. Aqui com relação aos fundamentos. Tegar 11 é um fundo com boas operações e os gestores já demonstraram ter muito conhecimento sobre o desenvolvimento imobiliário, além de que tem anos que eles fazem isso sem se enrolarem aqui com as operações. Nada de problema aqui de rolar com obra parada, igual a gente está vendo lá no Urcão. No entanto, não considero a TG Core como sendo uma gestora para o cotista. Temos aqui ancoragem, taxa de emissão lá nas alturas, emissão que não privilegia os cotistas, rendimentos fortes coincidindo com épocas de emissões e por aí vai. Então, meio que concluindo, Tegar 11 para mim é algo mais para se especular e acredito que no momento atual o rendimento ele até que confere um bom carrego aqui até a gente esperar a situação do fundo melhorar. Por isso, vou colocar ele aqui em barganhas, mesmo não sendo um dos meus fundos favoritos. Ok? Seguindo aqui agora por KNHF11, o hedge fund da Kinea. Esse aqui é um dos poucos hedge funds de verdade que no nosso mercado, né? Por aqui a gente tem um pouco de tudo. Temos aqui CRIs, temos aqui FIIs e imóveis aqui diretamente. Só falta um pouco de desenvolvimento aqui, algo que em algum momento deve entrar. E aqui eles aplicam uma estratégia que eu acho muito válida aqui para esse produto, para os hedge funds,
quer ter uma posição majoritária da carteira composta por CRIs, o que confere aqui uma boa renda recorrente ao fundo, combinado aqui com outras estratégias que podem demorar um pouco mais de tempo para entregar a rentabilidade esperada, como é o caso aqui do investimento direto aqui em imóveis. Além de que mais uma situação demonstraram estar aqui bem atentos ao mercado, no caso aqui aproveitando oportunidades no mercado de fundos imobiliários, assim como eles fizeram aqui no mês de dezembro. Então, acho que é um fundo que gosta muito da estratégia empregada aqui pelos gestores. No entanto, por aqui, não acredito que devemos ver no curto prazo um aumento de rendimento. Então, provavelmente aqui eles vão manter o patamar atual de 90 centavos. E acho que na cotação atual, que tem rondado aqui os R$ 85, chegou até 86, a gente teria aqui um dividend yield não muito interessante. Vou mostrar aqui para vocês. Nos últimos dias está aqui negociado aqui na faixa dos 85, que considerando um dividend yield de 90 centavos, temos aqui apenas 1,05% ao mês. Então, acho que o fundo aqui já está bem próximo do seu teto. Tanto é que aqui na quarta-feira, a KNH F11 demonstrou uma fragilidade enorme quando o IFIX começou a cair. O fundo derreteu aqui quase 3%. Então, acho que isso aqui é uma queda enorme se a gente for pensar que estamos falando de um fundo que não é. Daí acabou que na quinta e na sexta o fundo deu uma segurada, mas não acho que esse preço atual consiga se manter aqui a partir da data X. Por isso, eu vou colocar ele aqui como sendo uma cilada, mas é um fundo que gosta bastante da estratégia e que considero que tenha bons fundamentos. Ok, seguindo aqui agora por KNCA11, o Fiagro da Kinea. E então, aqui é o seguinte, no momento que eu estou gravando, que a NCA11 está, deixa eu ver quanto que está o desconto aqui atual dele. Contextualizar aqui primeiro. Então, estamos aqui com um desconto de 11% sobre o valor patrimonial e estão aqui pagando dividend yield de 1,32%, agora que pagaram 1,20, sendo que esse é o maior rendimento em bastante tempo. Que só pagou a mais do que isso aqui apenas em junho de 2023. E sendo que a depender do aqui do IPCA que a gente tiver, esse rendimento pode ir aqui para casa do 1,30 por cota, o que vai conferir aqui uma boa rentabilidade aqui para o fundo. No entanto, ao que eu notei aqui em KNCA 11 é que o resultado dele é bem volátil, tá? Depende muito aqui de mês com inflação mais elevada para ter um resultado mais forte. Então, acaba que ele tem um resultado, apresenta uma volatilidade bem alta se a gente for comparar aqui com outros fiagos. Isso aqui acontece porque KNCA 11 possui uma porcentagem elevada aqui ao IPCA, 43,1%. E aqui é o seguinte, minha opinião. Acredito que a gente tem boas opções em IPCA nos fundos imobiliários, então não vejo por que sair dos FIIs para ir se expor ao IPCA. E no caso aqui, eu só me exponho ao risco dos fiagos apenas para ter uma exposição mais elevada ao CDI. Caso contrário, eu nem olharia aqui para essa classe, né? Já que o nosso mercado ele é bem de fundos de papel, ele é bem fraco aqui na questão de CDI. Por isso acaba dando espaço aqui nos fiagos da minha carteira. Caso contrário, eu não teria nenhum fiago aqui na minha carteira pessoal. E então, é esse aqui que é o meu recado. Eu só me exponho a fiagos para ter exposição ao CDI. Caso contrário, nada de que de fiagos. Até mesmo que a NCA11, que vem enfrentando bem aqui essa crise no crédito. Então, portanto, que a NCA11 para mim não me anima muito não, tá? E
Aqui já temos dois fundos aqui, né, aqui na cilada, né? É isso aí. Não me importo muito com a opinião é, dos críticos aqui. A análise aqui tem que ser fria. E para finalizar aqui esse primeiro bloco, CYCR11, o fundo de papel da Cirela Capital. E esse aqui é um fundo que tem chamado bastante minha atenção, porque temos aqui por trás a figura da Cirela, uma gigante aqui listada em bolsa, e com certeza carrega muito conhecimento aqui sobre o tipo de operação financiada aqui pelo fundo, que é majoritariamente que residencial, incorporação residencial, ou então algo correlato, né? Basicamente que é um fundo de real estate, aqui incorporação residencial ou outro tipo de incorporação. E além disso, acho que é um fundo que vem a mercado aqui no excelente momento para se fazer aquisições. Então, com isso, eles conseguiram comprar bons CRIs com taxas bem elevadas. Com isso, o fundo aqui está conseguindo manter uma distribuição de 10 centavos nos últimos meses, mesmo tendo aqui quase 20% do PL ainda em caixa. Então, eu imagino que quando terminarem aqui de fazer as alocações, esse rendimento aqui possa superar a barreira dos 10 centavos. Algo, inclusive, aqui que já aconteceu em outros momentos aqui antes da emissão. Aqui mostra para vocês. Aqui, ó, antes da emissão aqui, julho, junho. Aqui eu passo vários meses pagando 11, 12 centavos. Não sei aqui se foi para chamar a emissão, então se realmente estava gerando, mas é um fundo que está conseguindo entregar bastante resultado. Portanto, esse aqui é um fundo que eu estou sempre de olho. E aqui, inclusive, acho que eu quis que seja uma boa opção aqui para se expor ao IPCA, algo que, como comentei aqui no vídeo que é NCA11, a gente não precisa ir para o Fiagro para ter uma boa rentabilidade em PCA, né? A gente tem boas opções aqui já nos fundos de papel, fundos imobiliários. E atualmente, CYCR11 está cotado aqui, acho que está aqui próximo a 8,50. Esse aqui é o preço de fechamento na Datacom, né? Então tá meio esticado. No entanto, esse aqui é um fundo que tem uma volatilidade bem elevada, então é um fundo que está sempre dando uma possibilidade de entradas aqui abaixo desse preço que vocês estão vendo. Aqui em 8,50 já está realmente bem no limite, já está um pouco caro, mas é um fundo que dá muito mole, sabe? É um fundo que está sempre caindo aqui, é um fundo que estou sempre aqui operando para ganhar uns trocados quem day trade nele, mas enfim, é um fundo que tem uma boa volatilidade aqui, dando oportunidade de entrada. Então, vou colocar aqui CYCR11 como sendo uma barganha. Então foi isso, galera. Peço aqui o seu like, se inscreva no canal e lembre que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.